Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindo ao meu canal Regular Farma. Eu sou a professora Maiara e hoje nós vamos dar aqui início à análise do edital do Concurso Nacional Unificado, Bloco 5, Nível Superior, Farmacêutico, órgão Ministério da Saúde, tá certo? Porque no Bloco 5 a gente tem outros ministérios, mas hoje eu vou dar ênfase ao nível superior para farmacêutico, farmácia, tecnologista do Ministério da Saúde, tá? Então, para quem ainda não me conhece, deixa eu colocar aqui em modo apresentação, eu sou a professora Maiara Rezende, farmacêutica, especialista em assuntos regulatórios, especialista em medicamentos da biodiversidade, estudante de Direito, mestre em Oncologia, doutoranda em Saúde Pública, CEO do Regula Farma, farmacêutica hospitalar, farmacêutica na assistência, pesquisa e desenvolvimento e inovação de medicamentos da biodiversidade, políticas públicas na área, enfim. Tenho aí alguns anos, apesar de uma carinha de baby, estou brincando, de estrada nos segmentos privado e público, né? E por isso me sinto apta a analisar e estar com vocês nessa caminhada que é o concurso público, né? Muitos conseguem passar de primeira, mas nem todos, e a gente sabe que é um caminho árduo até a gente alcançar os nossos objetivos. Então, espero poder ajudá-los nessa análise, certo? Então, a análise que eu vou fazer de vocês, e aí peço desculpas, aqui é o edital número 5 de 2024, isso aqui eu já tinha feito do outro, né? Então, o órgão é o Ministério da Saúde. Existe o da ANS, que também daria para os farmacêuticos tentarem, mas eu vou me ater ao edital do Bloco 5, tá? Então, tecnologista, farmácia, na especialidade, são 25 vagas, a banca 6 Gran Rio, num período de inscrição curto, então vai do dia 19 do 1 ao dia 9, a taxa de inscrição R$ 90, achei justo o preço. Isenção de pagamento, né? Você pode tentar pleitear se você tiver cadastro no CadÚnico, ou se você é doador, ou se você tem ali, atende, né, pelos requisitos do edital, dos números 5.8.1, tá? O endereço para inscrição é nesse daqui, quem precisar, eu posso divulgar também. E a data da prova é no dia 5/5 de 2024. Então, lembrando que a gente tem uma sucessão de concursos públicos a partir do dia 21/4. E, enfim, escolha aquele que for melhor para você, nesse sentido, porque 21 a gente tem prova da Anvisa, 28 Fiocruz, 28 de abril, e dia 5 o CNU, tá? E a gente sabe, e é o comentário geral, né, de muita tristeza de terem feito um concurso que é, né, que é para farmacêutico, ou fonoaudiólogo, ou fisioterapeuta, mas de forma geral, né? Então, são matérias muito distintas. Então, quem for tentar o CNU, independente da vaga, independente do cargo que você está pleiteando, tente, foque só no CNU, porque são conteúdos extensivíssimos, assim, em relação a nível superior e que não tem nada a ver com o que a gente faz no dia a dia, na nossa experiência, né? Então, o tecnologista vai exercer atividades específicas de pesquisa e desenvolvimento tecnológico ou aquelas necessárias à atuação técnica do Ministério da Saúde, né? E o pré-requisito é a conclusão do diploma de farmácia, ou seja, farmacêuticos formados, né? Bom, quais são as atividades previstas? Sempre gosto de falar sobre isso, repito quantas vezes forem necessárias. A atividade prevista para o cargo é aquela que, por vezes, cai com viés no concurso. Então, aqui já diz claramente que é uma atuação do DAF, né, no Departamento de Assistência Farmacêutica.
de insumos né? Estratégicos. Enfim, a remuneração inicial pode chegar a 6.662, mais acrescido de outras gratificações para além da retribuição por titulação, pode chegar até 11.186, nada mal, tá? A área, né, o local de atuação é em Brasília, onde fica, de fato, o DAF, né? O DAF é o Departamento de Assistência Farmacêutica, 40 horas semanais, né? Dentro das 25 vagas totais, 18 são de ampla concorrência, 2 para portadores de necessidades especiais, 5 para classificações de cor, né? Então, pretos, pardos, né? Índios, etc., em racial, né? E no total são aí 25 vagas, certo? Então, ok. Das etapas, né? Então, na primeira etapa, a gente tem a prova objetiva, a redação, a perícia, enfim, as verificações. E na segunda etapa, a avaliação de títulos. A pontuação vai de acordo aí com a tabela 1, então, você tem um número para acerto mínimo, né? Uma nota de corte, né? Ponderada, tá? E para cada eixo temático, tá? Em termos de farmácia, por exemplo, são 5 eixos temáticos. Além do conhecimento geral, você tem conhecimento específico, e nesse conhecimento específico é dividido em 5 eixos. Em cada eixo, que eu vou falar agora mais à frente, você vai ter um peso específico. Então, por exemplo, o eixo temático 3 vai ter peso 4, por exemplo. Então, ainda tem isso. Então, vamos lá, gente. Os conhecimentos gerais são 20 questões sobre políticas públicas, desafios do Estado de Direito e democracia, ética e integridade, diversidade e inclusão, administração pública federal e finanças públicas. Quer dizer, nada a ver com nada do nosso cargo. Não no sentido de não ter nada a ver com o cargo em si, mas com a nossa área, nossa especialidade, né? Vamos lá. E aí começa só o ser, né, gente? Assim, com tanto conteúdo, com a prova em maio, não sei, acho que é bem desafiador, né? Eu jamais diria para um aluno meu, não faça, ou um colega, né, não faça esse concurso. Mas é completamente desanimador, a verdade é essa. Bom, conhecimentos específicos, são 50 questões dentro desses eixos todos, tá? Então, eixo temático 1, gestão governamental, governança pública. Então, toda a questão de planejamento, matriz SWOT, balance scorecard, né, estabelecimento de metas organizacionais, quer dizer, toda a parte de planejamento estratégico, né, análise de cenário, indicadores de desempenho, né, toda essa parte, né, de gestão, literalmente LGPD, né, lá embaixo, que não poderia deixar de ter, tá? Então, toda essa parte de planejamento estratégico, mais a parte de dados estará aqui, nesse bloco temático. O eixo temático 2 é sobre políticas públicas, educação, ciência, tecnologia e justiça. Então, aqui vocês vão ter que estudar sobre tipos de políticas públicas, as diferentes conceituações, as avaliações, como é que se avalia uma política pública. E aí tem aí alguns autores interessantes para se estudar esse tipo de política pública, né, esse tipo de avaliação. A teoria e modelos de análises contemporâneos de políticas públicas, que eu acabei de falar. Eu não estou nem lendo, mas eu estou aqui só, né? Os arranjos institucionais para a implementação dessas políticas, enfim,
você tem algumas ações, né? Quais são as ações afirmativas? O porquê dessas ações? O porquê dessa atuação com a diversidade de públicos-alvo, então, a população LGBTQIA+, populações com portadores, né, de necessidades especiais, pessoas em situação de rua, migrantes. Migrantes está muito, assim, em voga, né? Indígenas, refugiados. Assim, gente, na verdade, se a gente for pensar, é tudo que a gente está falando, né, o tempo todo. E mais um pouco, é claro, tem muito mais um pouco, assim. E lá no final, lá quando começam os fundamentos de educação, no item 7, aí você tem uma parte histórica também que entra, né? E políticas de ciência, tecnologia e inovação. Independente do bloco que você for fazer, pode cair, né? Eu acho que tem que cair a PCTI, né? Porque senão você passa batido de certas coisas que são, que eu venho falando, né? Marcas que este governo, esse novo cenário político, vem deixando. Então, obviamente, se o concurso é nacional unificado, é que teria e viria com a cara do novo governo. Não tem onde fugir, né? Nem tem como negar isso, tá? Vamos lá. Eixo temático 3. Se eu não me engano, deixa eu só voltar aqui. É esse que tem mais peso para a gente aqui, né? Que vai tentar esse concurso, tá? Então, eixo temático 3, políticas públicas, saúde e desenvolvimento social. Então, não tem como, é SUS na veia, é faca na caveira aqui, tá? Então, o que você tem que estudar? Cenário epidemiológico, transição demográfica, epidemiologia das DCNTs, agravos da saúde, os determinantes e condicionantes sociais, os fatores ambientais do processo saúde-doença, cuidado, os parâmetros técnicos dentro disso, as avaliações de tecnologia em saúde, as políticas nacionais de saúde, as ATSs, como é que funciona o fluxo dentro da incorporação de novas tecnologias em saúde, quais são as políticas de saúde envolvidas com o SUS, e está tudo ali, PNI, imunização, né? Programa Nacional de Imunização, modelo de assistência. Então, você tem várias políticas de vigilância, saúde dentro do SUS que vão fazer esse papel, que vão ser importantes para o SUS, tá? Então, por favor, se forem fazer este concurso, façam lembrando dessas raízes, trazendo à tona essas raízes, porque isso vai ser importante. Essa questão da avaliação de risco, da vigilância em saúde de doenças transmissíveis e não transmissíveis, tá? Os direitos sociais, culturais. Então, a parte do desenvolvimento social que consta na Constituição Federal de 88 também cai. Também cai. Democracia, cidadania, cai. Mais uma vez, é como se você estivesse fazendo um retrato do que está sendo falado o tempo todo dentro do governo, né? E jogar aqui. É isso que vai cair para os meus amigos farmacêuticos, tá? O eixo temático 4, perdão, direitos humanos, direitos dos povos originários e das populações tradicionais. Nem preciso dizer, mais uma vez, que isso é o cenário em que se encontra, né, politicamente o Brasil, se falando sobre isso, se tratando sobre os temas tão importantes dentro dos direitos humanos, e dentro deles os povos originários, as populações tradicionais. Então,
sobre isso. Chego a me arrepiar. Estudem normas e acordos internacionais. Quem foi meu aluno sabe que a gente tem uma pirâmide chamada Pirâmide de Kelsen, onde a gente tem ali as leis, né, que são superiores, são supralegais, infralegais, enfim. A gente falou sobre isso em várias aulas. Quem vem estudando comigo sabe sobre isso, tá? Então, dali vocês já vão saber que os acordos internacionais são muito importantes e que, por vezes, eles têm mais força até que a própria Constituição, né? Então, essa Declaração Universal dos Direitos Humanos, o Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, tudo isso, a ação de Viena nem se fala, né? A Agenda 2030 da ONU, pelo amor de Deus, tem que saber sobre isso para fazer esse concurso. Mayara, mas você está vendo um absurdo. E aí, muitos colegas, com toda a razão, não tiro a razão, né? Até aqueles que estão analisando também os editais, que também trabalham nesse viés educação preparatória, né? Sempre falam a mesma coisa, assim, ouvi muitos colegas falando, isso é um absurdo, né? Você não ter nenhuma matéria específica, mas veja, são vários cargos. Não dá também, e aí vamos também ser um pouco, vamos ponderar um pouco as nossas emoções. Não dá para, por exemplo, é, 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 como é que eu vou dizer para vocês? É, como é que eu vou. Eu quero achar uma palavra, mas não dá para você fazer um concurso unificado com provas específicas em que você poderia, para cada cargo em si, porque você poderia beneficiar umas profissões e não outras. Então, a ideia do concurso unificado foi trazer de uma forma geral, de forma que garantisse a isonomia, né, para todos, que todos pudessem fazer a prova dentro de assuntos que teriam que ser sido dominados por todas as profissões que fossem tentar. Então, por isso que ele é unificado, tá? Então, é, é bom e ruim, né? Porque acaba que você tem que se desfazer um pouco daquele molde construído de concurso público específico para teu cargo, né? E acaba tendo que transpor para uma coisa mais geral. Mas aí, quando a gente volta aqui para analisar direitos humanos, povos originários, a gente vê que há muita coisa histórica, né? Que, por exemplo, aqui marcos normativos de povos indígenas, memória, verdade, violência de Estado, Convenção 169, a Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho sobre Povos Indígenas e Tribais, tá? É extremamente importante, porque classifica e diz que quem são povos indígenas e tribais e que eles têm direito sobre a questão trabalhista também. Que eles não são qualquer pessoa. Então, pensa comigo, a prova não vai cair coisas muito específicas sobre isso, mas esse contexto geral em que você sabe por que aquilo existe. Então, por exemplo, por que existe uma convenção 169 da OIT, ou seja, da Organização Internacional? Quem que é a OIT? Então, a Organização Internacional do Trabalho, que versa sobre povos indígenas e tribais. Quem são eles? Quem são eles frente ao universo do trabalho? Então, se você souber um pouco sobre isso, você consegue responder as questões. Porque, veja, é uma prova unificada. Não dá para ser muito específico.
São questões gerais, vai por mim. Então, se você for passando por cada uma ali, lendo o contexto, lembra que algumas aulas eu disponibilizei para os meus alunos e ex-alunos, enfim, e que tem lá a noção de legislação, como é que você se interpreta. Isso vai te dar uma base tão boa, minha gente, que vocês vão tirar de letra esse concurso, tá? Quem for fazer. O que é comunidade quilombola? O que é comunidade tradicional? O que é isso? O que a gente está falando? Por que isso existe? Por que a gente precisa defender? Por que dentro da comunidade quilombola, por que tem os quilombos? Como é a formação, a organização, o contexto atual, os processos históricos de colonização, resistência, luta, reafirmação identitária, a diversidade cultural, tudo isso, qual é o estatuto, o que são políticas indigenistas, né? O que são direitos territoriais, tudo isso dentro do eixo temático 4. Vai ser super importante para vocês trazerem à tona isso, né? Fazerem esse tipo de observação. Então, se vocês passarem por todo esse conteúdo aqui, né, lasqueira, né, mas de forma que vocês entendam a essência, vocês vão bem nesse concurso. Porque, como eu falei, é um concurso unificado para o bloco 5. A prova é igual para todos, daquele bloco, daquele cargo. Entenderam? Então, se a prova é igual para todos, não há por que adentrar muito, porque o conteúdo é extenso. Então, são coisas gerais sobre essas questões, tá? E o eixo temático 5, já falei muito do eixo temático, fato que é minha área de atuação, né? Pesquisa e avaliação. Então, o que é uma pesquisa quali, o que é uma pesquisa quant? Quais são os objetivos de pesquisa científica? Então, pesquisa descritiva, pesquisa exploratória, pesquisa explicativa, os métodos de pesquisa científica, o ciclo da pesquisa e suas etapas, a construção do projeto de pesquisa, então, desde a escolha do tema, a formulação do problema, da pergunta norteadora, né? Lembra lá da tia Teteia da faculdade que falava isso, e quem tem mestrado, doutorado, nem se fala, né, das aulas de né, análise aí. Ai, Jesus, de coisa né, de TCC, de tudo. Ah, meu pai, Deus me livre. Né? Análise metodológica, avaliação metodológica, né? Avaliação de pesquisa, dependendo do tipo de instituição, tem uns nomes diferentes, né? Então, a gente sabe muito bem o que é isso, né? Então, a construção do projeto de pesquisa, a escolha do tema, a formulação do problema, revisão de literatura, definição dos objetivos, formulação de hipóteses, definição das variáveis, instrumentos e técnicas de coleta e análise de dados, técnicas de organização, apresentação de dados, elaboração de estudo de impacto, avaliação de políticas públicas, tipo de avaliação, então, a diagnóstica, a formativa, a somativa, principais componentes de processo de avaliação, então, custo-benefício, escala, efetividade, impacto das políticas públicas, análise de indicadores, análise de efetividade, evidências, e mais uma vez a evidência, né? Quem está estudando para concurso da Anvisa, ó, tem coisa a ver aqui. Revisão sistemática, meta-análise. Então, já tem né, uma pontinha aí. Avaliação e participação social, paradigma, ética em pesquisa, resoluções nacionais, sobre CONEP, e também cai lá, né, 466, e a 510 aí, tá vendo? Tinha 510 também e a 580. Enfim, tem várias, né?
práticas de ética da comunidade científica, princípios de diversidade, equidade, inclusão, acessibilidade na pesquisa científica. Quer dizer, você tem ali alguns eixos temáticos que vão te ajudar a permear, mas todos eles, praticamente do 1 ao 4, são do cenário político que se montou em cima, né, desse novo governo. O eixo temático 5 pode ser que não, porque você tem ali um cunho mais teórico prático, né, de quem trabalha com pesquisa e desenvolvimento, tá? A prova de título é também bem interessante, são divididas, né? Então, formação acadêmica, então você pode pleitear aí curso de graduação, de especialização, de residência, mestrado, doutorado, experiência profissional também, e experiência acadêmica. Então, se você foi orientador de alguém, se você fez publicações de revista, orientação, preceptoria de residência, doutorado, especialização, tudo isso, tá certo? Então, tranquilo, né? Dá para vocês notarem que, apesar de meio frustrante em relação ao conteúdo programático, não é um bicho de 7 cabeças. E se eu fosse vocês, desanima. A verdade é que, poxa, eu esperaria ali responder farmacocinética, tipo a Anvisa, né? Farmacocinética, biodisponibilidade é a nossa praia. Mas veja, nós não estamos sozinhos nesse concurso. E por isso, tá? Pensando nisso, a gente não pode fazer um concurso onde a gente tenha, vamos dizer assim, cargos, né, com diferentes provas e que possam beneficiar um ou não outro, tá? Porque aí sim você teria um viés e teria um problema jurídico em termos pô, não tá justo, né? Enfim, tá, pessoal? Então, neste caso aqui, eu não vou abrir curso, foi realmente uma intenção só de análise do edital. Eu não vou abrir curso nenhum, eu acho que é um conteúdo extensíssimo, acho que cada um aqui tem que olhar, né, para este edital e analisar se de fato é factível, é viável fazê-lo, esse certame, tá? Caso achem e julguem não ser, tá tudo bem, outros concursos virão, tem muitos concursos para serem abertos. 2024 é o ano do concurso, né? Então, não se preocupem, tá certo? Então, aqui é só para vocês entenderem que, dentro desse contexto de concurso CNU farmacêutico, o que a gente está dizendo aqui é que a gente tem um concurso com um viés em que tentaram trazer dentro desse blocão, né, unificar, né, e trazer questões que estão dentro do cenário macro e micropolítico do momento. Tá bom? É isso que eu posso dizer para vocês. Mayara, mas se você fosse fazer, você faria? Eu faria. Mesmo chateada com o conteúdo programático, mesmo chateada com essa questão, mas entendendo juridicamente o porquê dessa história, eu faria, porque eu acho que tem que tentar, é concurso, né? Acho que nenhum vale muito a experiência de tentar. Ainda mais que ele vai ser realizado em várias cidades do Rio de Janeiro e fora daqui também, para quem está assistindo e é de outro estado. Enfim, vale a pena, tá? Não desanimem, porque é muita coisa, mas se vocês procurarem estudar de forma atualizada, vocês vão conseguir pegar todas essas reivindicações em forma de conteúdo programático, tá bom? Então, fica a minha dica, fica a análise desse edital. Um grande abraço e bons estudos para vocês. Até mais.